Nossos estudos têm como base um livro do William Barclay que fala sobre o Pai Nosso. E também temos como base um livro do autor Scott Hahn, que é Entendendo o Pai Nosso. São dois livros interessantes que foram escritos tomando como base também, como eu já falei nos estudos anteriores, tomando como base os pais da igreja, ou seja, após os apóstolos foram surgindo uma nova liderança na igreja, e estes são então intitulados dos pais da igreja, aqueles que seriam sucessores, né, dos apóstolos na questão da liderança, na questão de levar a igreja realmente a uma compreensão não só do Senhor, mas uma compreensão da sua missão para continuar realmente a obra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essa expressão da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Algumas pessoas, né, possam achar estranho, né, como que eu vou santificar o nome do Senhor? Alguns até diziam assim, mas espera um pouco, então Deus não é santo, eu tenho que santificar o nome dele. Então a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, isso a gente aprende então com os pais da igreja, isso aqui não é no sentido causativo, ou seja, eu não vou santificar para causar ou trazer santidade a Deus, mas sim no sentido de um sentido valorativo, ou seja, eu vou estar valorizando o nome do Senhor, que é um nome santo. Então, nós temos que ter isto, né? No grego bíblico, que é o grego koiné, nós temos aqui então santificado, a palavra raizen, o que vem ali da palavra ágios, que significa separar, santificar, mas não apenas através de um rito, porque muitas vezes a palavra santificar tinha essa conotação de santificar alguma coisa através de um rito, ou seja, pegava-se um móvel, consagrava para o altar do Senhor, pegava alguma coisa e orava, e aquilo passava a ser santo, separado para Deus. Mas Deus, ele é santo, pois Deus ele pertence a uma esfera diferente da existência humana. Por isso, Tomás de Aquino, falando sobre as propriedades do nome de Deus, ele fala assim, primeiramente, o nome de Deus é admirável, o nome de Deus é amável, o nome de Deus ele é venerável, e aí então no quarto propriedade do nome de Deus, Tomás de Aquino diz que o nome de Deus ele é inexplicável. Então tudo isso ele é baseado na palavra de Deus, onde primeiro é admirável, então ele faz aquela citação de que em nome do Senhor os demônios são expulsos. Também quando fala do nome do Senhor, que é nome amável, ele tem como base o texto de Atos, que diz: não há outro nome que nós possamos ser salvos, Jesus é este nome. Ele é venerável, então ele toma aquele texto de Filipenses, onde diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará realmente o nome do Senhor. E ele é inexplicável. Por quê? Porque o Senhor é chamado de rocha, ele é um fogo, ele é luz, ele é o pão da vida. Ou seja, então quando nós passamos a santificar o nome do Senhor, não é no sentido causativo, mas no sentido valorativo. É entender realmente quem Deus é. Deus, como diz no livro de Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. O que ele fala, ele cumpre. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, ao santificarmos o nome de Deus, qual é realmente o caráter de Deus, como Deus faz e como Deus requer de nós a obediência. Uma das coisas que, para você entender, há um texto no livro de Números, no capítulo 20, verso 8, que diz assim, que Deus fala para Moisés: Moisés,
olha, o povo está querendo água, então fale com a rocha, né? E aí então ordena e dela vai sair a água. Mas Moisés ele estava irado com o povo, então ele pega o cajado e bate na rocha. Enfim, o resultado vem, a água vem. Mas aí vem uma expressão, né, no versículo 12 desse capítulo 20 de Números, aonde o Senhor diz assim: porque não crestes em mim para me santificar. Então, no sentido valorativo, nós santificamos o nome do Senhor através da nossa obediência, através realmente de nós respeitarmos o Senhor, de nós realmente o reverenciarmos. Então, o temor a Deus é uma forma de nós santificarmos o nome do Senhor. É o que vai tornar nossa oração agradável aos olhos de Deus. Então, se eu não santificar o nome de Deus, a minha adoração, a minha oração e todas as demais coisas que eu fizer para o Senhor não serão agradáveis. O temor ao Senhor denota um estado de alerta e de grande inquietação, porque resulta de um profundo desejo de fazer o bem segundo o coração de Deus. Um outro pai da igreja, chamado João Crisóstomo, ele diz assim: a oração de quem se dirige a Deus deve ser tal, nada mais se torna mais importante do que a glória de Deus. Ou seja, através da oração, o que mais importa é que a glória de Deus, do Deus Pai, possa redundar em todo louvor e adoração. Por quê? Porque nós reconhecemos que o nome do Senhor é santo, então a nossa oração vai ser dirigida a Deus, nós vamos buscar a sua glória, nós vamos buscar o seu louvor. E então santificar o nome de Deus é dar honra, glória, adoração, exaltação ao caráter de Deus. Muitas vezes nós falamos assim: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não se importa comigo? Tudo isso não santifica o nome de Deus, não santifica o nome do Senhor, porque é desconhecer quem realmente Deus é. Porque se o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e se eu o conheço e se eu santifico o seu nome, eu sei que ele está comigo, embora talvez eu possa não sentir isso, mas a palavra de Deus diz que ele está comigo. Calvino, um grande teólogo francês, diz: Deus deve ter sua própria honra para que ninguém pense ou fale dele, sem ter a maior veneração. Né? Então, Deus tem a sua própria honra, ou seja, para que eu não fale nada que não venha a honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, o nome tem a ver com caráter, natureza, personalidade de Deus. No Salmo 9, verso 10, diz: aqueles que conhecem o seu nome confiam em ti. Então, quando você aprende a santificar o nome de Deus, você vai confiar no Senhor. Apesar dos teus sentimentos, apesar dos teus medos, apesar das lutas pelas quais você possa estar passando, você vai realmente confiar no Senhor, porque você conhece o Senhor, conhece o caráter, conhece a natureza, conhece a personalidade do Senhor. Como diz o Salmo 20, verso 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, porque o nome do Senhor se torna conhecido por nós através de Jesus. O Pai nosso que estás nos céus, ele é santificado através da nossa vida e do nosso viver. Então, quando nós entendemos que o nome de Deus não é meramente algo transcendente ou algo misterioso, mas é algo íntimo, é pessoal, né? E é a base da nossa aliança. Nós temos uma aliança porque Deus nos fez para si mesmos. Deus nos fez para os céus. Deus nos fez para a eternidade. Então, nós reverenciamos o nome do Senhor, santificamos o nome do Senhor, quando nós o reconhecemos realmente como o único Deus,
aquele que nos criou e nos adotou e nos chamou para a sua família. Então, como cristãos, queridos, nós nunca devemos duvidar que Deus existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. É isso que está escrito lá no livro de Hebreus, que aqueles que se aproximam de Deus não podem duvidar, têm que crer que Ele existe, que o nome dEle é santificado em nossas vidas e de que todas as coisas Ele trabalha para nós e em nós. Augusto Tolok, um autor, ele diz assim: a reverência não pode se limitar à liturgia e ao louvor da igreja, por mais esplêndidos que sejam. A reverência deve ser manifesta em cada momento de nossas vidas, tanto da igreja quanto no nosso caminhar por este mundo. Ou seja, nós santificamos o nome de Deus não só aqui na igreja, não só através de cânticos, de certas orações, mas em todas as coisas. Por isso Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E esse fazer para a glória de Deus é o santificar o nome de Deus. É fazer aquilo que realmente o Senhor requer de cada um de nós. Um outro pai da igreja, agora que eu quero citar, é Orígenes. Ele diz, qualquer um que introduz em seu conceito de Deus ideias e pensamentos incompatíveis com o verdadeiro caráter de Deus é culpado de ser irreverente e deixa de santificar o nome de Deus. Eu quero repetir para ficar bem gravado na sua mente e no seu coração. Qualquer um que introduza em seu conceito de Deus ideias e pensamentos incompatíveis com o verdadeiro caráter de Deus é culpado de ser irreverente e deixar de santificar o nome de Deus. É aquilo que eu falei. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Ah, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Ah, se Deus me amasse mesmo. Ah, se Deus... Então, é isso que Orígenes quer dizer. Nós muitas vezes colocamos coisas que são incompatíveis com o caráter de Deus. Então nós nos tornamos culpados e irreverentes e não santificamos o nome de Deus. Há um autor que diz assim, olha, tem havido tantas teorias de expiação que se opõem a um Deus de justiça e a um Cristo de amor, um Cristo que se sacrificou. E sabe, John Wesley, ouvindo certas coisas, certos pensamentos que foram introduzidos que são incompatíveis com o nome santo de Deus, com o caráter de Deus. Um dia ele falou para uma pessoa, falou assim, ó, o que você está falando de Deus não é Deus. Aí ele falou assim, o seu Deus eu chamo de diabo. Ou seja, o que você está falando é uma coisa que está mais relacionada ao diabo do que a Deus. Então Wesley disse, olha, seu Deus para mim é o diabo. O que você chama de Deus, eu digo que é o diabo. Olha a expressão que Wesley levanta. É algo sério, é uma palavra dura. Eu sei que é uma palavra dura, mas é verdade. Então eu tenho que parar, eu tenho que pensar como eu estou fazendo, eu estou santificando realmente o nome de Deus. Não basta eu rezar 10 vezes o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, repetir o Pai Nosso. Esses dias eu ouvi você pode pegar na internet e ficar a noite inteira, né, com o Pai Nosso ali ligado, e dormir ouvindo o Pai Nosso, acordar ouvindo o Pai Nosso. Mas se você não santificar o nome de Deus, não honrar o nome de Deus na sua vida, e muitas vezes, como diz Orígenes, nós desonramos o nome do Senhor porque nós colocamos certos pensamentos que não são condizentes com o caráter de Deus. Infelizmente, existem muitos atos religiosos, queridos, que não santificam o nome de Deus. Há muitas coisas que fazemos que não santificam o nome de Deus. Não honram o nome de Deus, não valorizam o nome de Deus. E alguém disse o seguinte, para que santifiquemos o nome de Deus, devemos ter certeza de que o conceito que temos de Deus é genuinamente cristão. Ou seja, está condizente com a palavra. Queridos, hoje há muitas teorias por aí,
mas nós ficamos com uma visão bíblica de quem é realmente Deus. Eu não posso deixar a palavra de Deus. E aí então vem a pergunta, queridos, tá? Santificado seja o teu nome. O nome do Senhor tem sido santificado em nossas vidas? Muitos atos nós temos que reconhecer que não santificam o nome de Deus, não valorizam o nome de Deus, não glorificam o nome de Deus. E aí então Paulo diz ali no capítulo 2, verso 24, diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha que coisa séria. Se eu não santifico o nome do Senhor, eu estou dando munição para que o mundo possa realmente blasfemar em relação ao nome de Deus. Baseado no livro de Isaías 52:5, é esta palavra. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Portanto, diz ali no capítulo ainda 52, agora verso 6 de Isaías: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Ou seja, o povo do Senhor deve conhecer o nome do Senhor. E esse nome tem que ser valorizado, tem que ser honrado, tem que ser glorificado. E aí então as pessoas vão ver boas obras em nós, como diz Jesus ali no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, e vão dar glória a Deus. Ou seja, quando nós fazemos as obras segundo o coração de Deus, as pessoas vêm e vão glorificar o nome do Senhor e vão reconhecer que esse é o nome diferenciado de todos os nomes. Não temos santificado o nome de Deus, pois o cristianismo e a igreja estão fora de lugar. Essa frase me chamou muita atenção. Não temos santificado o nome de Deus, pois o cristianismo e a igreja estão fora de lugar. Por isso, queridos, a igreja deixou de confrontar o mundo. E o mundo tem confrontado a igreja, porque nós não santificamos o nome de Deus. Nós não santificamos o nome do Senhor. O nome do Senhor é santificado quando cada ato do nosso viver reflete a nossa fé nele, a nossa fé em sua palavra, a nossa fé na obra da cruz. Amados, muitas vezes, nessa frase que diz que nós não temos santificado o nome de Deus porque o cristianismo e a igreja estão fora de lugar, ou seja, perdeu o rumo, perdeu o norte, né? Então a nossa vida, ao invés de glorificar o Senhor, de honrar o Senhor, passa a ser uma vida que traz descrédito à fé cristã. Há um filósofo chamado Nietzsche, ele é muito controverso, mas ele tem uma frase que diz o seguinte: mostre-me que você é redimido, e então eu acreditarei no seu Redentor. Me mostre que você é redimido, e então eu acreditarei no seu Redentor. Gandhi, um líder indiano, ele traz uma frase um pouco parecida com esta de Nietzsche, quando ele diz assim: olha, o vosso Cristo até eu quero, mas esta forma de cristianismo que você tem eu não quero. Então perceba, santificar o nome do Senhor é viver de tal maneira que tudo quanto temos, tudo quanto somos, tudo quanto vier a termos, tudo quanto vier a sermos, possa realmente glorificar, valorizar o nome do Senhor. Há um autor que diz assim: somente quando o Senhor habitar realmente em nossos corações, nossa vida o honrará e atrairá outras pessoas a Ele. Será que nós temos santificado realmente o nome do Senhor? Será que a cada dia, a cada momento, nossas vidas, elas refletem isso? Não adianta dizer que o mundo está virado disso ou daquilo. Nós é que somos desafiados a sermos sal da terra e luz do mundo. E isto passa a partir do momento que nós passamos a santificar o nome do Senhor. Passamos a reconhecer o nome do Senhor. Não há outro nome
maior, não há outro nome melhor. Jesus é o nome que eu preciso clamar e mostrar para as pessoas, não para provar, mas mostrar para elas no nosso dia a dia que nós temos um Redentor. Jó, quando ele passou por todas aquelas adversidades, nós vimos isso nos estudos anteriores, ele vem com aquela expressão: eu sei que o meu Redentor vive. Então, se o nosso Redentor vive, nós temos que mostrar no dia a dia que nós somos redimidos, que nós fomos tratados pelo Senhor, que nós somos realmente pessoas segundo o coração de Deus. Então, não basta repetir: santificado seja o teu nome. Nós precisamos, de uma certa forma, demonstrar que o nome do Senhor é santificado em nós. O santificado em nós nos torna separados em relação ao mundo, mas nos torna realmente pessoas que vão trazer a presença do Senhor, revelar o Pai, assim como Jesus em nós tem revelado o Pai. Jesus em nós, e através do Espírito Santo, passamos a revelar o Pai nosso para que as pessoas possam ser adotadas para a família do Senhor e então passarem a santificar o nome do Senhor. Será que o Evangelho não chegou até os confins da terra porque o nome do Senhor não tem sido santificado nos nossos dias? É algo para que nós possamos parar, pensar, refletir a cada momento. Eu quero encerrar aqui esta parte do santificado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar falando as outras frases do Pai Nosso. No próximo estudo vamos falar sobre o venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Mas ainda dentro dessa questão de santificar o nome do Senhor, Martim Lutero, ele fala que como que nós podemos santificar o nome de Deus? Ele diz assim: quando nossa vida e a nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Então, a pergunta é se nós estamos santificando o nome de Deus nos dias de hoje. Pergunte como que tem sido a sua vida. E aquelas doutrinas, ou seja, a base o qual a nossa vida permeia, pela qual nossa vida é baseada, elas têm base realmente cristãs? Porque, infelizmente, muitas vezes, nem a vida e nem as doutrinas têm uma base realmente cristã. Nós temos que rever todas as coisas. Esses dias eu estava vendo uma pequena história que se contava, e havia escrito vários livros sobre aquela história, e aí então se percebeu que toda aquela história, na verdade, era uma invencionice humana. Não havia acontecido as coisas como haviam acontecido. Mas como foram escritos vários livros, vários compêndios contando aquela história, as pessoas começaram a acreditar naquelas histórias e deixaram realmente de ouvir a verdade. Até que alguém realmente se levantou e disse: olha, será que é bem assim as coisas? Será que aconteceu desta forma? Então, queridos, nesses dias nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para santificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes, para que então o mundo possa perceber, para que a igreja seja uma influenciadora deste mundo e não receba as influências deste mundo. A igreja tem perdido o seu poder influenciador, porque não tem santificado o nome de Deus. Não tem reconhecido realmente o caráter de Deus, a sua personalidade, tem deixado de obedecer realmente a pessoa do Senhor. Que nossas vidas possam refletir em cada momento, assim como Paulo expressava: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. E se você olhar para a história de Paulo, Paulo enfrentou muitas adversidades, mas ele nunca deixou de acreditar. Que nós possamos santificar o nome de Deus, não deixando de acreditar
apesar das nossas emoções, apesar das tristezas desta vida, apesar das tempestades, saiba que santificando o nome de Deus, jamais faltará graça para a sua vida, para o seu viver, porque o nome de Deus é poderoso. Como diz Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. Entre nessa torre, permaneça nessa torre e realmente glorifique e santifique o nome do Senhor em todo o seu viver. Deus abençoe.